Bom, pessoal, como a gente já tinha prometido, a gente vai falar de domínio da função. Então vamos lá. Dada a função f de a em b, o conjunto domínio da função é o conjunto de partida, definido por uma função f para todo x pertencente a A, porém existem alguns impedimentos. Bom, como é que é isso, professor? Isso é o seguinte: você tem uma função f de a em b, e essa função é uma regra, uma lei, que junta o x do A através de uma fórmula ao y do B. Nem todo mundo vai, nem todo A, nem todo conjunto de partida vai completar todos os números, todos os elementos do conjunto. Como assim? Por exemplo, aqui, no primeiro caso que eu vou te mostrar, você tem uma expressão aqui que é f de x igual a k sobre a. E k é uma expressão ou uma constante, porém está no numerador, enquanto a está no denominador, e portanto não pode ser zero. O que eu estou te falando é o seguinte: não existe nenhum impedimento para o k, a expressão que está em cima. Porém, para o a é uma expressão que está no denominador. Portanto, nenhum denominador pode ser zero. Então a expressão do denominador tem que ser diferente de zero. É isso que eu estou te falando. Bom, depois quando a gente colocar uma expressão, ou um x, ou alguma regra aqui embaixo, a gente vai continuar fazendo a conta. Então veja aqui. No segundo caso, eu tenho a raiz enésima de a. E a, nesse caso, é a minha expressão. Portanto, a gente vai ver o seguinte: olha, quando n é um número par, isso impede que a raiz, nesse caso uma raiz de índice par, a raiz enésima da expressão, ela impede que esse número aqui de dentro, dessa expressão a, seja um número negativo. Então, a menor do que zero. Eu sei que quem é menor do que zero é negativo. Logo, a expressão a só pode ser zero, porque a raiz quadrada de zero é zero, ou maior que zero, ou seja, um número positivo. Isso quer dizer que essa expressão aqui, ela sempre vai ter que ser verificada quando o n for um número par. Aí você vai perguntar: e se for ímpar, professor? Se for ímpar, sempre vai ter uma raiz, né? Muito bem. O impedimento só acontece se esse número for par, se o n for par. Agora vamos para o terceiro caso. No terceiro caso, é apenas a união do primeiro com o segundo, quando eu coloco uma raiz enésima de a no denominador, impedindo que essa expressão seja zero, porque aqui embaixo não pode ser zero, no denominador não pode ser zero. Então o que ela vai ser? Como é uma raiz, então ela vai ser o que? Como a raiz é enésima e o n é par, ela só pode ser positiva. Então qual é a diferença? A diferença é que aqui ela pode ser igual a zero. A é maior ou igual a zero. Aqui ela só pode ser o que? Maior do que zero. Não tem zero, só pode ser maior do que zero. Aqui eu tenho algumas expressões para a gente testar essa teoria, tá? Então, como é que eu vou testar essa teoria? Bom, vamos lá então. Eu vou procurar aqui no meio onde estão os casos aqui em cima, tá? Então vamos lá, como é que eu faço isso? Primeiro, se x e y são números reais, estabeleço o domínio de cada função, dadas pelas seguintes leis. Bom, agora você vai me perguntar: professor, o y tem a ver com isso? O y não é a função. Eu estou perguntando mesmo aqui para o x. O x pode assumir qualquer valor? Vamos verificar. No primeiro caso, a expressão está no denominador. Não. Bom, se a resposta é não, a expressão é uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz sexta. Não. A expressão está no denominador e é uma raiz. Também não. Então não obedece a nenhum caso. Então o que você vai dizer? Que o domínio
Aqui, ó, que o domínio da função, o domínio da f, é o conjunto dos números reais, porque ele está me dizendo aqui que esses números são reais. Vamos para outra, aqui na frente. Aqui, a minha expressão está no denominador? Não. Por quê, professor? Tem um 2 aqui, ó. Tá, mas o 2 não é uma expressão, não tem x, não tem uma letra, não tem uma variável, é uma constante apenas. Então a parte de cima não tem impedimento. Ah, não? Então não cabe nenhum caso? Não. Então isso quer dizer que o domínio da função é o conjunto dos números reais. Tá, vamos para cá. Agora, a parte de cima não tem impedimento, embaixo tem o x. E não pode, a expressão aqui, ó, não pode ser, a expressão não pode ser zero. A expressão do denominador não pode ser zero, tá? Então, x vai ser diferente de zero. Tá, então como é que é isso? O domínio da função é o conjunto dos números reais menos o zero. Ou seja, eu vou retirar o zero daqui, ó. O conjunto dos números reais menos o zero. Aqui é um zero. Vamos para a próxima. Então aqui de novo tem uma expressãozinha aqui no denominador, que é o x menos 1. E o x menos 1 tem que ser diferente de zero. Então como é que eu faço? Eu faço x menos 1 diferente de zero. Passa o 1 para o outro lado, trocando de sinal, então ele vai ficar assim, x diferente. Quando eu passo para o outro lado, trocando de sinal, ele é menos, fica mais. Então x é número real, tirando o número real 1. Então o domínio da função, domínio da f, aqui é o conjunto dos números reais, com exceção, ou seja, tirando o número 1. Tá? Assim, tirando o número 1, é isso que vai ficar. Tá? Então tá aqui, olha. Agora vamos ver a próxima agora. Se x e y não são números reais, estabeleça o domínio de cada função, dados pelas seguintes leis. Tudo bem, vamos lá. Agora, pessoal, tem uma raiz. O índice da raiz é par? É, por quê? Porque aqui é um 2 de raiz quadrada. Sendo assim, o que acontece? Você vai ter um impedimento que a expressão tem que ser maior ou igual a zero. O A é formado pelo x menos 2. Então vamos lá. X menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Estou obedecendo aqui no segundo caso. Vou mostrar de novo para ti bem aqui, olha. Vendo aqui? No segundo caso, bem aqui, ó. A raiz nésima de A, nesse caso, se o n é par, impede que a raiz nésima da expressão seja negativa. Logo, esse A menor aqui, ó, A, aí com a mão esquerda menor que zero, quem é menor que zero é negativo. A expressão A só pode ser um número zero ou maior que zero. Então, zero ou maior que zero. Então você vem para cá, ó, zero ou maior que zero. Tá? Então vamos lá, zero ou maior que zero. Tá bem aqui, ó. O A é x menos 2, que é maior ou igual a zero. Logo, vou passar o 2 para o outro lado e vou trocar o sinal. Então x é maior que 2. Então x é todo número real? Não, só todo número real maior ou igual a 2. Então o domínio da f é x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a 2. Professor, não podia fazer um pouquinho menor? Sim, dar uma respostinha menor? Pode, eu vou fazer aqui para te ver. Aqui na frente, vamos pegar essa bem aqui agora, você vê. Aqui é uma raiz cúbica.
Então o que está dizendo para a raiz cúbica lá nos impedimentos? Não está dizendo nada sobre raiz cúbica, só fala sobre raiz e par. E 3 é ímpar, então não tem impedimento nenhum. Então, nesse caso, o domínio da função é o conjunto dos números reais. Acabou-se. Vamos para cá agora. Aqui embaixo, olha, está no terceiro caso. Está no denominador e é uma raiz de índice par, bem que é 2, ó, raiz quadrada. Então esse número só pode ser o quê? Maior do que zero. Então vamos lá. O x menos 3 é maior do que zero. Não igual, porque no denominador não pode ter zero. Apenas maior do que zero. Então x é maior do que, passo do 3 para o outro lado, trocando o sinal. X é maior que 3. Tá, então como é que fica? Domínio da função, eu vou diminuir aqui, ao invés de colocar esse símbolozinho para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, eu vou diminuir um pouquinho, vou colocar só assim, x pertence aos reais, tal que x é maior do que 3. Pronto, deu uma reduzida. E aqui, professor, vamos para cá agora. Só tem um x, o que é isso? Em cima tem uma raiz quadrada, mas a parte de cima, o denominador, não tem impedimento. O impedimento está aqui embaixo, olha. Ah, é? É. Não é bem assim, pessoal. Olha, notem que se a raiz é uma raiz quadrada, e aqui a raiz quadrada que não aparece, então esse número que está aqui só pode ser o quê? Maior ou igual a zero. Ah, professor, então quer dizer que a gente vai fazer para cima e também vai fazer para baixo? Sim. E como é que faz isso? De 2 etapas. Faz uma aqui e depois faz outra aqui. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. A expressão A é x mais 1. E tem que ser maior ou igual a zero, porque aqui cabe o zero. Raiz quadrada de zero é zero. Passo 1 para o outro lado. E x é maior ou igual a menos 1. E agora? Bom, agora eu vou pegar o 2. O 2 não, vou pegar o x que está aqui embaixo. Eu vou fazer de novo aqui, ó. X, a expressão A é só o x. E como é que eu faço então? É x diferente de zero, acabou-se. E como é que eu junto essas duas coisas aqui dentro da resposta? Vamos lá, o domínio da função é x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1 e x é diferente de zero. Pronto, está feito. Vamos para outra agora. Bem aqui, ó. Aqui você vai fazer de 2 vezes.